Olá, eu sou o Lorival Santana e você está no podcast e no programa do YouTube Earth News Terra. Estamos conversando esta semana com o Antenor Vaz, que é uma referência no conhecimento sobre os povos isolados e os povos de recente contato. Ele que trabalhou muitos anos na FUNAI com esse tema e hoje é um consultor da Land is Life, Terra é Vida, organização com base nos Estados Unidos, e que tem também uma sede no Equador. O Antenor faz consultorias também para os organismos da ONU em todo aí o nosso subcontinente da América do Sul. Antenor, a gente falava no episódio anterior, que foi ao ar no domingo, sobre o que são os indígenas isolados e qual é a política do Estado brasileiro, a decisão tomada ali a partir de 1987, da Constituição de 88, para, de fato, não fazer os contatos ou não forçar esses contatos se os grupos não querem, e nós estamos falando de 116 grupos no Brasil, mas que isso caiu por terra agora nos últimos anos, e você dizia, voltamos ao século XVI, aquela ideia integracionista de que nós teríamos. Para mim é até doloroso falar isso, mas não sei como alguém pode pensar isso, mas de que haveria uma cultura superior e que os indígenas ficariam muito felizes de entrar em contato com essa cultura, mas você trouxe a informação de que metade dos indígenas morre ou morria até 1987 nesse processo. E eu gostaria de puxar por aí, quer dizer, por que as pessoas têm tanta dificuldade de perceber que um povo tem uma cultura e essa cultura ela é uma riqueza para a humanidade, não só para aquele povo, né? Se ele consegue viver naquela floresta, naquele bioma, ele tem intimidade com aquele bioma, e você falou a cosmologia dele, o conhecimento, a inteligência dele está toda voltada para a vida no lugar onde ele vive, como, aliás, acontece com todos os povos, né? E nós temos metade do nosso país, do nosso território, é formado, por exemplo, pela Amazônia, né? Como a gente pode explicar para as pessoas que essa cultura, esse conhecimento desses povos é um patrimônio para todos nós? Olha, nesses 35 anos de meu trabalho com povos indígenas, e dos quais 30 dedicados aos povos indígenas isolados e de recente contato, eu percorri muitos estados da Amazônia. Boa parte deles, principalmente Rondônia e Mato Grosso, com muitos migrantes, né? Pessoas que vieram principalmente do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e tal. E eu observava uma coisa muito interessante, que era que essas pessoas, a memória delas estavam no passado. Então, o bom, quando se referiam a uma coisa boa, se referiam a coisas que eles praticavam ou vivenciavam em suas terras de origem, né? E eu, visitando cidades mais antigas, por exemplo, Guajará-Mirim, eu percebi que são muito diferentes do lugar onde eles moravam. Então, isso caracteriza o quê? Caracteriza uma população colonizada, né? Colonizada. Então, qualquer um de nós, escutamos coisas, seja pela imprensa, seja pela igreja, e essas coisas que nós escutamos sempre se remetem aos povos indígenas como os povos atrasados, povos que não têm cultura. Então, eu acho que no inconsciente brasileiro ainda persiste uma ideia de que os povos originários são povos atrasados. E esse discurso hoje é muito, muito forte a partir do executivo. E isso cria uma cortina, né? Cria uma cortina para você realmente se debruçar, compreender o outro. O brasileiro está descobrindo a América Latina muito recentemente. O seu horizonte sempre foi se orientar para o norte. Se norteie, rapaz, né? Quer dizer, você olha para o norte, mas você não olha para o oeste, onde estão nossos irmãos
latino-americanos, né? Então, eu acho que é uma conformação do pensamento brasileiro, onde amalgamou uma ideia de que o indígena é selvagem, é brabo, né? E não tem cultura. Ou seja, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, algumas pessoas poderão contestar assim, não, mas vocês estão aí usando a internet, estão usando o computador, o celular, a eletricidade, tudo isso são conquistas, né, da civilização, da ciência, da tecnologia não indígena, etc. Perfeito. Não se trata de escolher entre. Não é que a gente vai, né, destruir o que a Europa, os Estados Unidos, os países avançados da Ásia conquistaram. Não é isso. Nós estamos simplesmente falando que tudo isso é muito bom, mas que, além disso, existem outras coisas também que são valiosas para se conhecer, por exemplo, como é a floresta, quais são os remédios, os medicamentos, os alimentos, os cosméticos, né? Até insumos para a confecção de coisas que podem até se tornar coisas industriais, enfim, há uma biodiversidade, uma riqueza brutal nesse espaço da Amazônia e em todos os outros biomas. Existem povos que moram ali que conhecem isso. E por que nós vamos negligenciar, desprezar esse o conhecimento? que tá em jogo, na verdade, é o princípio da autodeterminação. Quer dizer, se nós, brasileiros, não indígenas, nos autodeterminamos a fazer parte de uma sociedade capitalista, caberia a outro povo chegar para a gente e dizer que isso está errado? Então, quando nós, na Constituição, decidimos que o Brasil é um país pluriétnico, e isso quer dizer que dentro desse espaço brasileiro moram pessoas que podem e devem, a partir desses povos, a partir de sua autodeterminação, definir como eles querem viver. Agora, a partir do momento que os povos indígenas decidem ter sua vida a partir de sua cosmovisão, a partir de como eles entendem o mundo, você nunca vê nenhum indígena impondo para a gente seja igual a eles. Agora, o grande problema é que existe um Estado que quer traçar uma base de igualdade onde todos têm que praticar todos têm que ser do mesmo jeito, não é? E principalmente muitas vezes pela cobiça do território onde aquelas pessoas estão, né? É claro que a gente está falando dos indígenas isolados e tudo que a gente está falando, grande parte se aplica a todos os indígenas, porque tem uma cultura, né? Tem conhecimentos ancestrais que são valiosos também, mas são realmente duas situações diferentes, né? O indígena que em determinado grau está em contato com a sociedade não indígena e o indígena que não tem esse contato. Então, se a gente olhar para aqueles que fizeram o contato, né, que estão, de alguma forma, integrados a essa sociedade não indígena, eles, até que ponto eles deixam de ser indígenas? É possível ser indígena e, ao mesmo tempo, usar bota, ter canivete, ter corda, ter a Celular, maca, como é que fala? Rede, né? Estou falando em rede. espanhol aqui, a maca, né? Rede, enfim, porque quando a gente vai para as aldeias, para os territórios indígenas, eles cobiçam, os indígenas cobiçam as nossas botas, as nossas cordas, os nossos canivetes, porque são muito úteis na vida deles, né? Também. Então, e a gente olha para a experiência americana, canadense, né, os indígenas lá andando de carro e, enfim, nas reservas deles, mas muito integrados, com celular, de chapéu, de roupa e tal. O que é ser um indígena, nesse caso, das pessoas que estão mais integradas à sociedade não indígena? Eu já viajei para fora do Brasil várias vezes, não muito, viajei muito dentro do Brasil, mas lá fora eu nunca fui, nunca me advertiram que eu não seja brasileiro por eu estar usando um relógio americano. Nunca me advertiram por eu estar usando uma camisa da China.
nunca me advertiram por eu estar usando um perfume francês ou estar bebendo uma cerveja alemã. Agora, quando se trata para analisar os povos indígenas, essa noção errada de que os indígenas estão parados no passado são cartões postais, né? Aí eles usam outra argumentação. Quer dizer, por trás de tudo isso, você falou perfeitamente ainda há pouco. Por trás disso existem outros interesses, né? Se o indígena não se coloca em defender os seus direitos e principalmente os seus territórios, né? Esse indígena não é problema para o Estado brasileiro, não é problema para ninguém, né? Então, nesse sentido, assim, existe o livro do Davi Copenau, A Queda do Céu, né? Onde ele classifica que nós brancos é como os índios nos chamam, né? Mas nós ocidentais, né, que vivemos uma cultura ocidental, nós somos o povo da mercadoria. Quer dizer, para a gente, tudo tem um valor e um valor monetário. Eu já morei em aldeias onde eu vi já índio trocando uma sandália, entre eles, uma sandália por uma televisão de 40 polegadas. Então, é um outro valor que esses objetos passam a ter para eles. Indiscutivelmente, os povos indígenas em situação de isolamento, que ainda utilizam instrumentos não industrializados, que utilizam machados de pedra, e a partir do momento que eles passam a obter um machado de ferro, é uma mudança brusca para facilitar a sua vida e para a produção dos seus alimentos. No entanto, os índios isolados que conseguem algum machado de ferro, eles continuam utilizando a mesma tecnologia de corte que eles utilizam para o machado de pedra. Então, isso é extremamente importante. Pode ser um detalhe, mas, ou seja, o conhecimento que ele tem, a tecnologia que ele usa para cortar uma árvore é diferente, com machado de pedra, é completamente diferente da tecnologia que um branco usa para cortar, seja com machado de ferro ou com motosserra. Então, aí reside o quê? Que esse povo, eles estão interessados, podem estar interessados em nossos objetos, mas eles não estão interessados nos nossos modos de vida. Tem um livro chamado Tribe, em que diz que os historiadores mostram que, durante o período da colonização dos Estados Unidos, havia brancos que iam viver nas aldeias espontaneamente, porque consideravam a vida de lá melhor, né? E não havia relatos do contrário, de indígenas que espontaneamente quiseram viver na terra, no mundo dos brancos, e até relatos traumáticos de quando a força, né, a cavalaria chegava, derrotava os indígenas em guerra e tomavam de volta as pessoas brancas que não queriam ir embora, queriam continuar na terra indígena, já estavam casados, com filhos, e histórias muito tristes, né, nesse sentido, né? Com relação, então, a esse conhecimento que os indígenas têm, tanto os indígenas que estão em contato, que às vezes até vivem em cidades ou em aldeias, e os indígenas isolados, esse conhecimento. Existe, na sua visão, uma forma de nós, de eles compartilharem esse conhecimento conosco de uma forma que seja justa? Bom, o Paulo Freire dizia, né, que o conhecimento ele depende do ambiente onde você vive. E ele citava um exemplo de que, se o colocassem numa floresta, ele, com poucos dias, ele morreria. E se colocassem um índio numa cidade urbana, sem apoio, sem nenhum amparo,
ele também passaria por um processo bastante doloroso de vida, né? Então, o conhecimento ele é adaptado às suas necessidades. Imagine, em pleno século XXI, você ter povos que sobrevivem exclusivamente do que a floresta oferece. Então, tudo que ele necessita, sua cultura material, sua cultura alimentar, sua cultura espiritual, toda ela está vinculada à floresta. Isso significa que existe um cabedal de conhecimento tal que os leva a conseguir sobreviver. Onde estão os seus remédios? Onde estão os seus espíritos? E mais, eles não se sobrepõem à natureza, assim como nós, né? Nós humanos nos colocamos acima e a natureza está aí para nos servir. Os povos indígenas se reconhecem como parte da natureza. Quer dizer, ele não é maior nem melhor do que qualquer caça, do que qualquer rio, do que qualquer montanha ou do qualquer ser vegetal. Então, a contribuição que nós temos, que esses povos teriam e têm para nós, é incomum, é infinita, porque eles sabem como sobreviver e com dignidade e com saúde. O grande problema é quando nós chegamos, que nós levamos, principalmente, por eles não terem memória imunológica, um histórico de memória imunológica para certas doenças, assim como nós não temos memória imunológica para o COVID, né, o COVID-19, e, portanto, foi essa loucura que a gente teve que viver como índio isolado dentro de sua casa, né? Eles não têm essa memória imunológica para as doenças do Ocidente, ou seja, as doenças infecto-contagiosas. E, portanto, um contato com esses povos pode levar a questão de 2 dias a febre, tosse, gripe, e com 4 dias ele já está com quadro de pneumonia. E com 5, 6 dias é possível vir a óbito. Então, um povo que tem uma vida coletiva, onde é bastante definido quem é que caça, quem é que pesca, quem é que cuida da casa, quem cuida da roça. Se a comunidade, os caçadores que estão doentes, quem vai caçar? E isso traz uma subnutrição e uma desidratação coletiva, né? Esse era o motivo de tanta morte quando o Estado brasileiro e toda a América do Sul se faziam os contatos. Estamos conversando com o Antenor Vaz, referência na questão dos indígenas isolados e de recente contato. Esse foi o 2º episódio, que chegou ao fim agora, infelizmente, no Earth News Terra, mas felizmente temos mais um episódio na quinta-feira. Não perca, a gente vai continuar essa conversa sobre uma estratégia de como, ao mesmo tempo, tomar proveito desse conhecimento extraordinário dos povos indígenas sem destruí-lo. Tenor, até a próxima, então, e você que nos assiste e nos ouve. Até a próxima.